Tudo bem, então aqui ainda no assunto de AGNs, eu queria da mesma forma mostrar alguns detalhes adicionais, comentar alguns aspectos de algumas contas, mas de novo sem grandes demonstrações formais, é só para mostrar os resultados de alguns assuntos que existem. Então vamos lá. Na parte dos jatos, dos AGNs, tem aquele assunto de movimentos aparentemente superluminais. Essa palavra é meio estranha, enfim, em português, superluminais, superlumínicos, às vezes é traduzido. Mas enfim, o importante aqui é a palavra aparente, né? Então são jatos que têm velocidades aparentes maiores do que a da luz, mas na verdade não é. É um efeito puramente geométrico. Então vamos ver como é que é a geometria dessa situação. É assim, tem essa direção aqui, que é a direção do jato. Então você deve imaginar que aqui, em algum lugar, está a galáxia, com um disco de acreção, e aí o jato está saindo, né, um para cá, talvez um para o outro lado. Então essa é a direção na qual o material do jato está se movendo. É um gás feito de partículas, né, relativísticas, com velocidades muito altas, mas menores do que a velocidade da luz, obviamente, e apenas por uma configuração geométrica resulta que a velocidade projetada aparenta ser maior que c, mas não é só uma coisa geométrica. E aqui está a direção do observador. Aí aqui a gente tem que pensar assim, imagina que esse A é um, um blob de matéria, né, uma nuvenzinha, um pedacinho de gás, e ele está sendo ejetado, né, ao longo dessa direção, vindo de A para B. Fisicamente, está se deslocando aqui com a sua velocidade v, indo daqui para cá, com uma velocidade v que é muito alta. E ele leva um tempo, ΔT, para fazer isso e percorre então uma distância v ΔT. Ok. Aí, o que importa para a gente é o tempo de chegada da luz que partiu dele quando ele estava no ponto A e o tempo de chegada da luz que partiu dele quando ele estava no ponto B. É o mesmo negócio, né? Ele saiu daqui e chegou aqui. Então a luz proveniente de A e a luz proveniente de B. Quando exatamente que se deu, né? Então, digamos que a luz parte de A no instante t igual a zero. Aí o corpo vem até aqui e agora está em B e a luz parte de B em um instante ΔT, que foi o tempo que levou para sair daqui e chegar aqui. Daqui em diante, né, daqui para a direita, tem um tempo de viagem da luz que é o mesmo para os dois, que é o que eu chamei aqui de tal. Então esse é o mesmo, ele vai desaparecer. Aí a diferença é que o tempo de chegada da luz a partir de t igual a zero, né, para o caso do A, é isso daqui, V ΔT cosseno θ, porque V ΔT cosseno θ é esse segmento aqui. E ele foi percorrido com a velocidade da luz e então levou esse tempo para ser percorrido. E mais o tal, que é daqui até chegar no olho do observador. E o tempo de viagem da luz que partiu de B, bom, ela partiu de B num instante que é ΔT depois do início do fenômeno, então por isso que tem esse ΔT aqui, e o tal é daqui em diante. Então esses são os tempos de chegada de A e de B. É só o detalhe aqui, né, para não se confundir, quer dizer, tem que começar a contar a partir de um t igual a zero. Aí dá para entender. Bom, o que importa para a gente é a diferença entre esses dois tempos. A diferença entre os tempos de chegada, TB menos TA. Aí, ok, subtraindo um do outro, vai ficar ΔT menos ΔT V sobre C cosseno. ΔT em evidência, 1 menos V sobre C cosseno. Esse é a diferença do tempo de chegada. Você pode pensar que é a diferença entre os momentos, entre as datas de observação. Entendeu? Imagina que um blob aqui ele é medido, observado numa certa data e depois o mesmo é observado numa data futura. E aí ele vai ter percorrido uma distância, né, física, só que essa a gente não tem acesso. A gente mede, na verdade, a distância projetada, né, que é originalmente um ângulo no céu. E essa distância projetada é fácil ver ali na figura, que é V ΔT seno. V ΔT seno. Então essa é a distância projetada, né, o deslocamento projetado que foi percorrido, e aí dividindo esse por esse vai dar a velocidade aparente. Entendeu? Então, do ponto de vista observacional, é
observar um blob de matéria numa certa data e depois numa data futura. Levou um certo tempo, um número de, enfim, meses, anos para se deslocar. E se deslocou um certo tamanho angular no céu. Aí fazendo essas contas, aí você descobre que, peraí, então se deslocou com uma velocidade maior do que a luz? Não, é só por causa desse ângulo θ. Aí então dividindo um pelo outro, dividindo isso por isso, fica V ΔT seno em cima, embaixo ΔT que multiplica esse parênteses, ΔT cancela e sobra essa expressão que é o resultado que a gente queria. Então, isso. Então a velocidade aparente desse negócio resulta ser algo que depende da velocidade física, né, que o blob está, de fato, que o jato ali de coisa está se deslocando, e depende desse ângulo θ, né. Aí a gente vai ver que a partir, né, de um certo valor isso pode ter, a velocidade aparente pode ser superluminal, mas tudo bem, superluminal, mas tudo bem. Esses V's aqui são a coisa física que importa. Bom, aí eu deixar duas informações adicionais, se alguém tiver interesse de depois demonstrar essas duas coisas a título de exercício. A primeira é o seguinte: bom, a gente chegou nessa expressão, mas podia fazer um gráfico dessa equação. Confere? Podia fazer um gráfico de velocidade aparente em função de θ para diferentes V's, mas um gráfico em função de θ. Aí a pergunta é: qual é o θ para o qual ocorre a velocidade aparente máxima, né? O gráfico vai ter essa forma aqui, V aparente em função de θ. Existe um θ para o qual a velocidade aparente é a máxima. Entendeu? Aí, bom, tô dando a resposta aqui sem demonstrar, alguém pode fazer como exercício. O resultado é que esse θ ele é tal que o cosseno de θ é igual a beta, ou, reescrevendo, o seno de θ é 1 sobre gama. Então, lembrando dessas convenções usuais aqui da resposta restrita, né? Beta é V sobre C e gama é o fator de Lorentz, né? 1 sobre raiz de 1 menos V sobre C quadrado. Então é isso, então, o resultado é esse. E a velocidade aqui no pico, né, a máxima velocidade aparente, vai resultar ser gama V. Isso que eu estou só falando, né? Não é óbvio. Tem que fazer uma conta lá para o resultado de uma demonstraçãozinha. E a outra coisa, né, que também dá um número interessante, que é, para um dado θ, quais são as velocidades que proporcionam velocidades aparentes superluminais. Entendeu? Porque se isso fosse lento, né, se a velocidade do jato fosse pequena, não teria nenhum problema. Você não chega perto da projeção, dá alguma coisa estranha. Até porque essa configuração geométrica é trivial, isso acontece em muitas outras situações. Só corre o risco de chegar num negócio aparentemente perto, maior do que C, porque o V sobre C, o V mesmo, né, é muito grande. Aí o V aparente resulta ser maior do que C. Enfim, fazendo uma conta lá, o resultado é que, para um dado θ qualquer, V sobre C maior do que aproximadamente 0,7 faz com que a velocidade aparente fique, né, maior do que C. E isso se verifica, né? É o que de fato acontece. As velocidades são mesmo maiores do que 0,7. Tudo bem? Enfim, então essa é a descrição desse fenômeno. Agora, na sequência, bom, isso aqui de novo está sendo uma lista de assuntos desconexos, né? Então, próximo assunto. O próximo assunto é o raio de Schwarzschild. Isso aqui é só uma conta rapidinha, né, que sempre se faz. Como vocês viram, a gente não está fazendo nada de relatividade geral nesse curso, mas só a conta trivial que se faz para ilustrar, né, uma maneira rápida de obter o raio de Schwarzschild é supor que ele supor que a velocidade de escape do buraco negro é a velocidade da luz. Então, só relembrando aqui da mecânica, né, como é que calcula a velocidade de escape do nada mesmo. Então, você escreve a energia mecânica total, né, energia cinética, mais energia potencial GMM sobre R, supondo que o zero da energia potencial seja na distância infinita. Isso é a energia total. Aí a condição aqui, bom, não falei, o emão é a massa do buraco negro e o eminho é uma partícula qualquer, mas vai cancelar. E aí o conceito de velocidade de escape, né, é a velocidade que a partícula a velocidade que a partícula teria para chegar com energia zero no infinito, né? Ou seja, então se a energia for negativa, né, tá ligado, e a partir de energia zero
a partícula está desligada. Enfim, então colocando zero na energia, isolando a velocidade, m cancela, v quadrado sobre 2 é gm sobre r, velocidade de escape ao quadrado é 2 gm sobre r. Bom, resultado geral da mecânica de sempre. Aí aqui a brincadeira é dizer que, né, então se a velocidade de escape for a velocidade da luz, isso corresponde a um raio. Né? Então no lugar de velocidade de escape, você coloca um Czinho e pronto, isola o R. Esse R é o chamado raio de Schwarzschild. E ele depende apenas da massa, né? 2Gzão sobre C quadrado é uma constante, então o raio de Schwarzschild depende da massa. Se você colocar unidades convenientes aqui, se eu não me engano, como é que é? O raio de Schwarzschild do Sol vem a ser algo da ordem de 3 km, não é isso? Enfim, muito útil calcular a raio de Schwarzschild do Sol, nosso contexto, a gente está falando mais de buracos negros supermassivos, mas enfim, só uma demonstração rapidinha aqui. Aí, a próxima coisa tá aqui porque a gente vai usar na sequência para um outro negócio, que é falar de novo da eficiência da acreção de matéria no buraco negro. Então aqui de novo o conceito é o seguinte, né? Diante da massa que existe, da massa que está caindo do gás, qual é a energia que vai ser emitida na forma de luminosidade? Ou seja, tem massa entrando no buraco negro e existe uma luminosidade ali do disco de acreção. O que conecta essas duas coisas, então, é essa eficiência de conversão dessa massa para energia que está sendo irradiada. Essa derivada dos dois lados, a derivada da taxa de variação da energia é a luminosidade, e aqui aparece um m ponto. Então a luminosidade é m ponto c quadrado multiplicado por uma eficiência, que é uma grandeza adimensional, claro, e tipicamente é de 10% para buracos negros supermassivos. Então o nome disso, o nome dessa grandeza é taxa de acreção, esse m ponto. Isso vai ser útil para coisas que vão aparecer daqui a pouco. E como eu comentei, esse eta de 10% é algo extremamente eficiente, né? Basicamente não tem outros mecanismos conhecidos que convertam, a palavra converter não sei, mas que resulta em energia partindo de massa numa taxa tão eficiente quanto essa. Bom, agora tem uma conta importante aqui que a gente não fez na primeira videoaula, mas que vale a pena mostrar aqui. Quer dizer, na verdade isso aqui a demonstração em si é meio tosca, no fundo, é só que é mais uma constatação de que a análise dimensional faz sentido. Mas enfim, serve para ter uma noção de onde isso vem. O importante ter em mente aqui qual que é a ideia que está por trás disso, o que é a tal de luminosidade de Eddington. A luminosidade de Eddington é a máxima luminosidade que um dado buraco negro de massa m pode ter. Tudo bem? Dada a massa do buraco negro, que é a característica mais importante dele lá, dada a massa do buraco negro, qual é a máxima luminosidade que o disco de acreção pode estar produzindo? Mas aí você pode se perguntar, por que isso existe? Por que tem um limite máximo? Aí é fácil de entender pensando no equilíbrio entre essas... equilíbrio não sei, mas na disputa entre essas duas forças, né? Essas duas coisas aqui, que é, de um lado, a gravidade, que está tentando fazer as coisas colapsarem. E, aliás, isso daqui aparece em vários outros assuntos da astronomia também, né? Mas, então, de um lado você tem a gravidade, que está de alguma maneira trazendo o gás para perto, né? Faz as coisas colapsarem. E aí esse gás está sendo acretado lá no buraco negro. Aí, por causa de mecanismos diversos, né, converte energia potencial em cinética e depois em calor, muito dessa energia está sendo irradiada para fora. Muito mesmo, né, como a gente acabou de falar, né, 10% da massa. Então tem quantidades imensas de energia sendo irradiadas para fora. Isso quer dizer que tem uma pressão de radiação agindo pela própria energia térmica do negócio ali que está emitindo radiação. Então tem uma pressão de radiação agindo sobre o próprio gás que está caindo.
Você pode imaginar isso como se fosse, entendeu? Uma energia que está assoprando para fora o gás que está tentando cair. Aí o jogo é o seguinte, né? Quanto mais gás está caindo, mais intensos são os efeitos, né? Então, quanto mais gás está entrando no buraco negro, mais quente é tudo, mais intensamente o disco de acreção está, né, irradiando energia para fora. Só que se ele estiver, né, assoprando esse gás para fora com muita força, chega uma hora que ele impede o gás de continuar caindo. Então esse é o limite. Essa é a luminosidade de Eddington. É a máxima luminosidade que dá para ter antes que a força de assoprar para fora. Estou usando a palavra soprar, pressão de radiação, né? A luminosidade de Eddington é a máxima luminosidade que dá para ter antes que a pressão de radiação para fora seja tão violenta que ela impeça o gás de cair para dentro. Ok? Aí, bom, vai ser questão agora de escrever essas duas coisas, né? Igualar essas duas forças, a força devida à pressão de radiação e a força devida à gravidade, igualar e achar a luminosidade que corresponde ao limite máximo, né? Para que a coisa não se desfaça. Então vamos lá, primeiro, escrevendo a da radiação. Isso aqui, como eu falei, é uma demonstração meio esquisita, mas né, tenham paciência, talvez aqui dê para extrair uma certa intuição. Então assim, a gente começa escrevendo um fluxo, né, já que a gente está falando de radiação. Fluxo é luminosidade sobre 4πr ao quadrado. E se você quiser conferir aqui do lado, né, as dimensões das coisas que nos ajudam sempre, né, então o que eu escrevi aqui? É um fluxo. Mas o que é fluxo? Ora, fluxo é energia por tempo por área. Né? Isso que o fluxo é, potência dividido por área. Então, energia por tempo por área. Ok. Aí essa energia, o que fazer com a energia? Bom, já que a gente está falando de radiação, lembra que vai ter que aparecer o assunto aqui de força, e força está conectada com o momento dos fótons, e o momento dos fótons, lembra que é E sobre C, né? O momento do fóton é E sobre C. Então, se eu pegar esse fluxo e dividir por C, aí eu vou ter uma, né, energia dividido por C, o fluxo dividido por C. Por enquanto só isso. Peguei essa coisa aqui e dividi por C. Mas agora energia dividido por C, veja, energia dividido por C é momento. Então onde tinha energia, posso escrever momento. Mas olha só, agora aparece um termo que é dPdt, momento por tempo. Ora, dPdt é força, mas calma que não acabou porque está dividido por uma área. Então isso aqui em princípio tem dimensão de força dividido por área, que é o que? Pressão, né? Então, se eu multiplicar por uma área, aí vai terminar sendo uma força. Qual área que eu devo usar? Bom, a área das coisas que estão sofrendo essa pressão, né? Que no caso são os elétrons. Então, eu vou multiplicar aqui pela seção de choque de Thomson. Então, é o fluxo dividido pela velocidade da luz multiplicado pela seção de choque de Thomson. Aí, agora deu certo, né? Porque ficou dPdt, que é força, estava dividido por área, mas agora eu multipliquei por uma área, que é uma seção de choque, e resultou sendo uma força. Bom, meio rápido aqui, meio esquisito, mas acredite, né, isso aqui, acredite não, confira, isso aqui tem dimensão de força. Sigma Thomson, luminosidade, velocidade da luz, 4πr ao quadrado. Então essa seria a força de radiação. Agora guarda essa, porque tem a próxima coisa, que é a força devida à gravidade. Essa é mais fácil, né, mais direta de escrever, é um gmm sobre r quadrado, onde esse mão é a massa do buraco negro e a massa, né, a outra massa, no caso, seria a do gás que está ali em volta, caindo no buraco negro. Bom, e aqui a gente está supondo, né, que a autogravidade do disco de acreção não é importante, porque a massa dele é muito menor do que a massa do próprio buraco negro. E o gás que está aqui em volta, ele, bom, vamos supor que é só hidrogênio por simplicidade, esse hidrogênio está todo ionizado, tem prótons e elétrons, mas a massa dos elétrons é desprezível, então a força devido à gravidade resulta ser G, massa do buraco negro, massa do próton, dividido por R quadrado. Aí a condição para que a pressão de radiação não destrua tudo, né, não
cesse com o processo de acreção, é que a força de radiação seja menor do que a força devido à gravidade. Aí, bom, coloca essas duas coisas aqui, a radiação menor que a gravidade, então, no fim das contas, L vai ter que ser menor do que algo. L menor do que algo, ou seja, existe um L máximo. O L máximo é a luminosidade de Eddington. Só rearranjar os termos ali, resulta que a luminosidade de Eddington termina sendo isso daqui. 4πgzão, massa do próton, C, sigma Thomson. Tudo isso é uma constante que multiplica a massa do buraco negro. Pronto, podia parar por aqui. Se quiser colocar números e ajeitar as unidades, uma maneira conveniente de escrever, enfim, faça contas aí, valores numéricos. Resulta que a luminosidade de Eddington é algum número, 10 a 12, e a resposta já sai em luminosidades solares se você colocar a massa do buraco negro em unidades de 10 a 8 massas solares. Então isso aqui são, né, as ordens de grandeza típicas do que está envolvido nesse fenômeno. Tudo bem? Então essa é a luminosidade de Eddington. Dada a massa de um buraco negro, essa é a máxima luminosidade possível. Acima disso, pararia de acontecer o processo que está gerando a própria luminosidade, né? Então, você pensar, é como se fosse uma coisa que se autorregula de alguma forma, né? Muito bem. Aí agora tem uma conta ainda mais tosca, que é sobre o disco de acreção. Mas isso nos permite chegar também numa conclusão interessantezinha no final. No fundo, né, não levem muito a sério essa conta, é um negócio altamente acochambrado, é só uma proporcionalidade grosseira, a gente só quer a dependência funcional da temperatura do disco de acreção em função do raio. O resultado vai ser que existe um perfil de temperatura, T de R, o disco de acreção, como você poderia imaginar, ele é mais quente no centro e menos quente na borda. A gente vai deduzir rapidinho aqui essa dependência funcional, fazendo uma conta altamente aproximada e sem detalhes. Começa assim, a gente começa assim, de onde está vindo, então vamos lá, retrocedendo assim, por que tem temperatura? Né? De onde vem essa temperatura? Por que o disco de acreção é um gás tão quente? Bom, em última análise, essa energia meio que veio da energia potencial gravitacional. Então vamos escrever a energia potencial gravitacional para um elemento de massa do gás que estava a uma distância R mais dr e desceu para uma distância R, ou seja, perdeu energia potencial. Essa energia potencial agora está sendo usada para, sei lá, para ter mais energia cinética e para aquecer o gás. Então, qual foi a variação dessa energia potencial que tinha no começo, né, para ir de R mais dr para R? Então, a variação eu vou escrever assim, menos gmm sobre essa distância, menos gmm sobre essa distância. A distância é R mais dr e a distância é R. Aí esse denominador, R, isso aqui é a mudança, né, de energia potencial. Esse R mais dr eu vou reescrever colocando o R em evidência, porque aí vai ficar um parênteses que é 1 mais dr sobre R. Aí tudo isso você pode pôr em evidência, gmm sobre R, em evidência. O emão, né, é a massa do buraco negro, eminho é a massa do elemento de massa do gás. E com isso em evidência, sobra esse colchete aqui, onde o segundo termo é o próprio negócio, que é o 1, e no primeiro termo fica esse parênteses no denominador, então a menos 1, e tem um sinal aqui. Agora, esse parênteses ele é conveniente porque ele é 1 mais uma coisa pequena. Então você pode escrever aqui, né, é um binômio onde tem 1 mais uma coisa pequena elevado a um expoente. Então isso é aproximadamente 1 mais o expoente que multiplica a coisa. Então ficou 1 menos dr sobre R. Aí substituindo isso de volta aqui, fica dentro do colchete menos 1, menos mais dr sobre R mais 1. Cancela, cancela. Sobrou que a variação da energia potencial dessa massa que desceu um pouquinho em raio resultou a ser gmm dr sobre r quadrado. Tá, aí guarda essa variação da energia potencial. Agora as próximas coisas vai ficar ainda mais esquisito, mas vamos lá. Primeiro,
Luminosidade. Luminosidade é a taxa de variação da energia. Então, se eu derivar aquela energia potencial, eu vou escrever assim: G emão eminho ponto dr sobre r quadrado, onde eminho ponto é a taxa de acreção. A luminosidade também é proporcional a um fluxo vezes uma área. No caso, a área eu vou escrever como um elemento de área 2πr/dr, como se fosse um anel de raio R, espessura dr, desse disco de acreção. Então a luminosidade eu vou escrever como fluxo 2πr/dr. Só que o fluxo, a gente está supondo que é uma radiação de corpo negro, então, por causa da lei de Stefan Boltzmann, o fluxo aqui resulta ser sigma T a quarta. Esse sigma, cuidado, é a constante de Stefan Boltzmann, né? Sigma T a quarta. Então a luminosidade resultou ser 2πr/dr, sigma T a quarta. Aí, juntando essas duas coisas, de um lado tem 2πr/dr sigma T a quarta e do outro lado gmm.dr sobre R2. Aí junto os termos, T a quarta é proporcional a proporcional a gmm.4π sigma, 1 sobre R ao cubo. Aí essas constantes, a menos de algum fator aqui que não está sendo levado em conta pelo caráter grosseiro da demonstração, resulta que o perfil de temperatura T de R é proporcional a R a menos 3 quartos. Aí ok, esse aqui está adequado. Então o resultado é que T de R é R a menos 3 quartos. Então esse seria o perfil de temperatura do disco de acreção. Resulta que o pico de emissão, se isso for, né, emissão de corpo negro, está por volta do ultravioleta, ou seja, comprimentos de onda aí de uns 1000 angstroms mais ou menos, corresponde a dezenas de milhares de Kelvin. Na verdade, você poderia pensar, né, num modelo aproximado como se cada anel fosse um corpo negro a uma dada temperatura. E quais são as temperaturas? Aí está aqui, né, dado por essa, né, conforme você se afasta aqui, vai tendo temperaturas, né, um pouco menores. E, quer dizer, para que é todo esse assunto? Então, isso aqui mais ou menos explica, né, modela de uma maneira inicial, a emissão, o excesso de emissão daquela galáxia no centro, né, na região do AGN, ou seja, nos comprimentos de onda, pelo menos de ultravioleta, um pouco do óptico. Essas emissões de corpos negros, de anéis, né, de diferentes temperaturas no disco de acreção, mais ou menos explicam então o que a gente está observando no óptico e no ultravioleta, pelo menos. Tem outras coisas também, né? Tem emissão em raio-x, supostamente proveniente de uma coroa de gás, né, em volta do disco de acreção, mas aí é outro fenômeno. Bom, ok, então só uma demonstração meio tosca. O último assunto é só para mencionar a radiação síncrotron, né, só mostrando aqui o resultado, sem demonstrar nem nada, de qual é a frequência síncrotron. Né? Então, o síncrotron, vocês lembram? Então, um elétron aqui girando em volta de um campo magnético. Então, resulta que a frequência síncrotron depende dessas coisas. Né? Tem um fator de Lorentz, a carga do elétron, o campo magnético, a massa do elétron e constantes. E aí, reescrevendo esses valores numéricos, né, em unidades convenientes, daria para escrever assim, que a frequência vem a ser da ordem de 10 a 6 Hz, fator de Lorentz quadrado e campo magnético em unidades de Gauss. Aí resulta que a gente observa, né, que as frequências em rádio, né, dos jatos, dos AGNs, em frequências de, digamos, 10 GHz, isso aqui é observado, o campo magnético pode ser determinado de outras formas e é da ordem de 10 a menos 4 Gauss, então resulta que as velocidades das partículas são altíssimas, né? Então as partículas são muito relativísticas, um fator de Lorentz é de 10 a quinta, que é muito, muito grande. E só um último comentário, só para terminar, né? Só a título de curiosidade, tem essa unidade que já que está no assunto de rádio, tem essa unidade que é bastante usada na radioastronomia, especificamente, que é o Jansky. Então, só para deixar aqui a conversão, né, um Jansky é algum número, né, convertendo para watt por metro quadrado por hertz. Ou ainda, que é mais usado na astronomia, erg por segundo por centímetro quadrado por hertz.
Ou seja, então isso é uma unidade do que exatamente? É um fluxo monocromático, não é isso? Então um fluxo tem outros nomes, mas enfim, é uma energia por tempo, por área, por unidade de frequência. Se num determinado assunto você integrar isso nas frequências, aí é só um fluxo, né, comum de potência dividido por área. Enfim, então existe essa unidade que é o Jansky. Bom, para esse assunto é só isso. Eu vou deixar um exercício lá para vocês fazerem que tem a ver com a, a taxa de acreção no buraco negro supermassivo. Então é isso, eu vou parar por aqui.